chegou a hora da coluna Segredos do Alambique com o querido Sidney Maschio. Dirley Fernandes, muito bom dia, meu companheiro, como vai? Bom dia, Sidney. Vou melhor agora que estou falando com você. Muito obrigado pelo convite. É uma satisfação estar aqui nesse quadro, que é um espaço dedicado à cachaça na televisão brasileira, e isso é muito importante para o nosso setor. E é muito interessante também a gente trazer aqui para o nosso quadro Segredos do Alambique o Rio de Janeiro, que é uma terra tradicionalíssima de cachaça, né? Mas, Dirley, eu convidei você para a gente prosear aqui um pouquinho a respeito de como foi que o setor da cachaça venceu esse ano extraordinariamente complicado de 2020. Como é que foi, hein? Rapaz, a gente tem um quadro geral na cachaça que a gente já iniciou o ano num período de baixa, como toda a economia, né? O início do ano já estava muito difícil, principalmente no setor de serviços, no setor de comércio. Então, a gente já vinha com os bares, com toda a parte de comércio de cachaça embaixo. E a pandemia pegou forte, né? Óbvio, pegou forte toda a economia no momento que já estava em baixa. Mas o que eu acho interessante, Sidney, é a gente destacar o que mudou e como o setor reagiu. Porque em maio a gente tinha uma perspectiva assim, de uma queda de em torno de 20% do setor. Foi uma pesquisa feita pelo IBRAC, Instituto Brasileiro da Cachaça, na verdade feita pela Euromonitor, que é uma empresa de pesquisa para o IBRAC. E isso acabou não se configurando como real. A gente acabou tendo uma reação, tanto aqui no Brasil como no mundo também, uma queda menos expressiva do que se acreditava. O quadro é o seguinte: o fechamento de bares e restaurantes impacta porque 60% ou mais da cachaça, um pouco mais de 60%, é escoado através dos bares e restaurantes. Só 30 e poucos por cento é escoado através do varejo, né? Venda de comércio, venda de empório, etc. O que aconteceu? Quando fecharam-se os bares e restaurantes, começou um processo de aumento de venda de destilados na área do comércio, na área do e-commerce, na área dos armazéns. E esse processo é um processo que a gente vai levar como uma herança positiva, por incrível que pareça. A gente tem que encontrar herança positiva até de processos como esse, né, Sidney? Uma herança positiva que a gente vai ter nos tempos pós-pandemia. Eu recebi, por exemplo, agora no dia 11, um número da ASERJ, Associação de Supermercados do Estado do Rio de Janeiro, e contando que entre janeiro e outubro desse ano, na comparação com o ano passado, o aumento de vendas de destilados, eles não têm de cachaça especificamente, mas a cachaça é a maior parte desse dado, o aumento foi de 38% em relação ao ano passado. Os e-commerces de cachaça bombaram. O principal e-commerce de cachaça cresceu na faixa de 300% durante a pandemia. E todos os outros e-commerces cresceram. Então, o que a gente quer dizer que a grande dessa pandemia, assim? Pois não. Exatamente isso que eu ia te perguntar, né? Quer dizer, a grande revolução que fica para o setor da cachaça, que sai dessa pandemia, é justamente o e-commerce, Dirley? O e-commerce só não. É o aumento do varejo, o aumento do consumo em casa. E a conquista do supermercado, porque o supermercado é um lugar onde a cachaça não penetra muito bem. Você ir num supermercado, numa cidade como o Rio de Janeiro, e encontrar 6, 7 marcas de cachaça, é uma bobagem diante da variedade que a gente tem no Brasil, diante da variedade que é o setor de cachaça. Você tem que ter, no mínimo, umas 20 marcas num supermercado de responsabilidade. Esse número de marcas cresceu. As marcas, inclusive, tiveram que fazer uma negociação, que negociar com o supermercado é difícil. O produtor rural de cachaça sofre nessa negociação, porque as marcas são muito poderosas. É um mercado com poucos grandes players, né? Mas tiveram que fazer esse tipo de processo e a coisa funcionou. Isso a gente vai levar como herança, o aumento de venda de destilados, o aumento do consumo em casa. E isso é uma notícia boa. O e-commerce, fantástico, e ainda vamos chamar de herança digital, digamos assim.
que não só os e-commerces de cachaça cresceram, não só surgiram novos e-commerces de cachaça, como as marcas organizaram os seus sites para fazer uma venda digital, né? O setor de cachaça é composto, em sua grande maioria, por empresários muito tradicionalistas que às vezes demoram a perceber as mudanças. E a mudança para o comércio digital é uma delas. Ela vinha sendo implementada lentamente e teve que ser acelerada. E hoje muitas marcas já têm suas plataformas de venda direta. Isso tem que ser muito cuidado também com o distribuidor para não ocorrer um processo de canibalização. Mas essas plataformas de venda direta, elas estão acontecendo, estão organizadas. Isso é uma boa herança que a gente vai levar para 2021. E eu te digo mais, muitas marcas de cachaça de grande porte, de pequeno porte e de médio porte não tiveram prejuízo esse ano. Conseguiram compensar com esse tipo de venda para o varejo, não tiveram redução, não tiveram redução de vendas, né? Conseguiram se alinhar com os números de 2019. Pequeno, médio e grande porte. Eu converso todo dia com muita gente e eu tenho certeza, eu tenho a afirmação de muitas marcas, que os números de 2020 vão vir alinhados com o que foi em 2019 e estaremos prontos para um salto bom em 2021, que há de ser um ano de recuperação. Falando em recuperação, Dirley, o setor da cachaça está preparado para atender a essa nova demanda? O setor de cachaça está... Na verdade, sim, um dos problemas que a gente tem no futuro para o setor de cachaça é o excesso de oferta, porque a gente tem uma série de... A gente tem um setor muito fragmentado, né? A gente tem grandes marcas dominando o setor de cachaça industrial, e no setor de cachaça de alambique, que é um setor de cachaça premium, é um setor para uma faixa de renda um pouco mais elevada, que cada garrafa vai custar mais de R$20, a gente tem uma fragmentação enorme. Mas a gente tem uma capacidade de produção que está em 1,4 bilhão de litros e a gente tem um consumo que está na faixa de 750 milhões de litros, falando de uma forma até otimista.